Sobre essa tentativa de golpe, o que acontece no horizonte próximo, a gente vai conversar com quem entende do assunto, com quem está envolvido com a política da América Latina já há algum tempo, o analista e consultor internacional Amaury Chamorro, que inclusive fala com a gente da Colômbia, não é, Amaury? Bem-vindo, boa noite, bem-vindo ao J10 e bem-vindo também o meu querido camarote. Flávia Oliveira, por favor, minha querida parceira, chega mais para essa conversa aqui que faremos com o Amaury, que está em Bogotá, né, Amaury? Boa noite, Aline, Isso, boa noite a todos. Boa noite a todas, Amaury, a todos. Gostaria de começar, então, a partir até desse retrospecto que eu trouxe. Eu acho que muito do que está acontecendo na Bolívia tem a ver com o momento político desse MAS, né? Que esse partido, esse grande partido político do país, o Movimento ao Socialismo, que hoje está rachado, né? É o partido do ex-presidente Evo Morales, que ainda é muito popular na Bolívia. Era até pouco tempo o partido do Luiz Arce, atual presidente, que foi apadrinhado politicamente pelo Evo Morales. O país está em ebulição, há uma crise política em andamento. Te pergunto se essa tentativa de golpe hoje, que foi contida, dá por resolvido o problema principal ou a ameaça persiste? Quais são os reflexos disso na América Latina? Bom, antes de tudo, eu gostaria de fazer um comentário que acho que é importante esclarecer. O presidente Evo Morales, ele sofreu um golpe de Estado em 2019. Não é que ele renunciou por protestos populares. Houve um golpe de Estado militar, financiado inclusive por grupos milicianos que eram de uma região de Santa Cruz, onde houve uma massacre, e a gente então tem que entender esse contexto do presidente Evo Morales como um golpe de Estado que ele sofreu. Ele venceu aquela eleição com quase 10 pontos de diferença do segundo candidato. E a gente sabe do sério questionamento, inclusive, da participação da OEA e aí do Almagro, né, como uma pessoa que viabilizou, de certa forma, aquele golpe de Estado. Então, agora, o presidente Luiz Arce, ele ganha uma eleição democraticamente eleito e ele, obviamente, sofre uma série de pressões, não só dentro do país. Vamos lembrar que a Bolívia ela tem um processo que eles chamam da meia-lua, né, que é uma parte muito vinculada ao agronegócio na fronteira com o Brasil, que durante muito tempo tentou derrubar o presidente Evo Morales. E agora, basicamente, a gente tem o reflexo disso. Essa ação de hoje é uma ação muito desvinculada e desarticulada, digamos, de um general que tentou, de alguma maneira, movimentar as Forças Armadas, porém que ele não tinha um respaldo militar e também não tinha um respaldo popular. Agora, o que a gente não pode descartar é a capacidade que as forças econômicas exercem sobre a Bolívia. Vamos lembrar que o Elon Musk, ele assumiu que financiou o golpe de Estado de 2019 contra o presidente Evo Morales e que, inclusive, a população deveria se acostumar porque ele financiaria outros golpes caso fosse necessário. Por quê? Porque a Bolívia é o país que tem a maior reserva de lítio do planeta, que é indispensável para as baterias e para o funcionamento de toda essa tecnologia vinculada principalmente aos carros elétricos. Então, a Bolívia, que tem também recursos naturais como gás e outros minerais importantes para o funcionamento do sistema de um mercado inteiro que está nascendo e está se fortalecendo no mundo inteiro. Então, a Bolívia só que tem um funcionamento de um país que gerencia as suas reservas e os seus recursos naturais de uma maneira independente, não favorável aos interesses dos Estados Unidos e das grandes corporações que dependem desse lítio para se desenvolver no mercado. Então, isso daqui eu acho que foi um fato meio descontextualizado, não é a mesma coisa de 2019, apesar da gente ter no contexto do MAS, dessa disputa interna entre o presidente Luiz Arce e o presidente Evo Morales. Amaury, Flávia Oliveira falando aqui do Rio, boa noite, obrigada pela sua participação aqui no J10. E já que você citou o Elon Musk, minha pergunta tem exatamente a ver com a rede social. Um ponto que chamou a atenção nessa noite, ou tarde noite, foi justamente a quantidade de manifestações da comunidade internacional que se deu via X, a rede de Elon Musk. Os próprios presidente Arce e ex-presidente Evo Morales anunciaram a ameaça, a tentativa de golpe, também na mesma rede social. Já que você acompanha tão bem a região e o marketing político, como é que você vê essa resistência se dando também pela rede social? Na verdade, essa rede social ela serve mais como uma sala de imprensa, né? Os governantes, os políticos utilizam o X, né, antigo Twitter,
como um mecanismo de comunicar muito rapidamente alguma coisa, por exemplo, no caso de um golpe de Estado. Isso aconteceu no Equador em 2010 contra o presidente Correia, isso também ocorreu com o presidente Evo Morales na Bolívia e com as tentativas de golpe de Estado, o golpe de Estado que também ocorreu contra o presidente Lugo no Paraguai. Então, é uma forma de comunicar muito rapidamente, porém, já há uma velocidade, digamos, diferente do que foi naquela época, né, quando, por exemplo, surge o Twitter, onde você já tem uma articulação da comunidade internacional para tentar proteger esses governos que podem ser certos setores, né, mais conservadores, países como os Estados Unidos ou a União Europeia, que apesar de ter uma distância política e ideológica muito grande da Bolívia, nesse momento eles também estão sendo muito questionados, inclusive por você ter um presidente, um candidato a presidente agora, como Donald Trump, que tentou dar um golpe de autogolpe, né? Se a gente quer falar de autogolpe, ele mesmo e a sua militância invadiu o Congresso dos Estados Unidos, e você também tem um fortalecimento de setores neonazistas na Europa, que ameaçam também o Estado de Direito europeu. Então, é importante esse posicionamento. Mas o que eu diria, além disso, é que há um trauma internacional, porque inicialmente se criou uma matriz contra o presidente Evo Morales em 2019, falando que ele tentou dar um golpe de Estado, ou ele tentou burlar a Constituição da Bolívia, o que não é verdade. A Constituição da Bolívia permitia, sim, ele se relançar candidato a presidente. Ele ganhou uma eleição que foi acompanhada, inclusive, pela comunidade europeia, porém que houve um titubeio, digamos, né? Não houve um apoio à democracia. O resultado foi forçada, foi deposto, o presidente Evo Morales foi deposto. Então, nesse momento, a comunidade internacional, não só pela velocidade do Twitter, mas também como uma espécie de um trauma, uma vergonha aí um pouco escondida, saiu rapidamente a lavar as mãos. Amaury, boa noite, bem-vindo. Eu queria saber o seguinte, diante do que você falou e da reação da comunidade internacional, que ajudou muito a bloquear qualquer tipo de apoio à tentativa de golpe, né? Uma reação muito contundente aqui na América Latina, na Europa, como a gente viu. Eu queria saber se esse tipo de reação acaba blindando também novas iniciativas também aqui no continente nesse sentido, ou seja, olha, todo mundo está atento. Os países aqui na América Latina não querem mais repetir aquele momento em que se tinha golpe militar por vários países a partir dos anos 60. Você acha que esse movimento, esse tipo de reação rápida, uma resposta rápida, um enfraquecimento imediato da tentativa de golpe de Estado, isso ajuda como uma espécie de vacina aqui na América Latina? Não. A América Latina é conhecida, né? Às vezes você sabe disso tanto quanto eu, a quantidade de golpes de Estado que acontecem constantemente no nosso continente, não só num país como a Bolívia, não só como no Equador ou no Peru. A gente tem uma inestabilidade no nosso continente, isso resultado, sem dúvida alguma, e não é uma teoria da conspiração, mas da participação direta, da articulação com o governo dos Estados Unidos e com a participação da União Europeia, de certa forma. Porque o que está em disputa? Por que se derruba um presidente? Muitas vezes se fala porque há uma tentativa há uma inestabilidade, ou há uma crise social, política, econômica. Mas, na verdade, a grande maioria dos presidentes foram depostos com golpes militares com o apoio das embaixadas dos Estados Unidos e da União Europeia. Então, a gente tem, recentemente, o golpe de Estado, uma tentativa de golpe contra o presidente Nicolás Maduro. A gente não pode negar, isso aconteceu quando o Guaidó, um falso presidente inventado pelos Estados Unidos, queria governar a Venezuela. Houve uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado também no Peru. O presidente Pedro Castillo, ele tinha um mecanismo, isso também é importante falar, o presidente Pedro Castillo, naquele momento, a Constituição peruana, ela permite que o presidente destitua, ele convoque novas eleições parlamentares, assim como o parlamento declara vacante o cargo de presidente da República. Esse mecanismo existe no Peru. Então, o presidente Pedro Castillo fecha o Congresso com um marco constitucional, porém, ele recebeu um golpe de Estado e não tinha apoio popular, não tinha apoio
inclusive do seu próprio partido, então ele foi praticamente deposto e ele está preso. Então, você tem um processo de inestabilidade muito constante na América Latina, que a gente não pode achar que são pequenas crises internas dos países. Há uma articulação, sim, das forças políticas, principalmente dos setores econômicos, que têm amplos interesses nos recursos naturais da América Latina. Aqui a gente tem as maiores reservas de petróleo do planeta, aqui a gente tem as maiores reservas de água doce do mundo, a gente tem o lítio, a gente tem ouro, a gente tem de tudo. Então, pouco a pouco, desde que o presidente Chávez ganha a eleição em 97, a América Latina ela vem sendo governada majoritariamente por partidos progressistas, por movimentos progressistas de esquerda. E a gente nunca viu parar esse golpe de Estado que a gente está vendo hoje na Bolívia. Então, isso aconteceu no Equador, na Venezuela, isso aconteceu no Paraguai, isso aconteceu no Peru, isso aconteceu no Brasil. A gente tem uma inestabilidade da nossa região. O fato de que o presidente Luiz Arce foi muito valente em enfrentar, inclusive pessoalmente, né, ele parou o general golpista na porta do Palácio Presidencial e falar para ele ir embora, porque isso daí era inaceitável, obviamente, ele sabendo que a mobilização da sociedade boliviana também é muito forte, é um sistema muito organizado, tanto das organizações sindicais como das organizações indígenas, que prontamente cercaram o palácio e declararam apoio ao presidente. Então, não há uma vacina. Amaury Chamorro, muito obrigada pelo seu tempo, pelo conhecimento compartilhado aqui com a gente, pelo seu olhar. Uma ótima noite em Bogotá e até uma próxima oportunidade.